A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Jesus, a fonte de poder de Deus. Preste atenção, meu amado. Existem vários meios do poder de Deus se manifestar em nossa vida. Tais meios são os veículos até nós, mas a fonte do poder é Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa, possui o poder da divindade, mas a fonte que libera é Cristo. Recebemos do Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Pedro, explicando a manifestação do Espírito Santo, disse: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2, 33. Quando Jesus foi exaltado, ele recebeu a promessa de liberar o Espírito Santo. Jesus, a fonte é Jesus. Ele é quem liberou o Espírito. O Espírito, receber o Espírito Santo e o seu poder, não está associado a nós, ao nosso comportamento, mas unicamente à exaltação de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Em Zacarias capítulo 4, verso 2, diz assim: ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro, em cima dele um vaso para azeite. Há 7 lamparinas no candelabro, há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro, estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Perguntei ao anjo: meu Senhor, o que quer dizer isso? Você sabe? Ele perguntou: não, Senhor. Respondi: depois disso, o anjo mandou que entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus: o Senhor não será por meio de um exército poderoso, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Sabe, filho, tenha uma visão no seu coração. Veja um vaso de azeite com 7 tubos conectados diretamente às 7 lâmpadas do candelabro. O azeite é o símbolo da unção, do poder do Espírito, que é derramado por 7 tubos. 7 significa completo. Creio que isso revela os meios da liberação de poder do Espírito Santo sobre a igreja. O candelabro somos nós. O Espírito Santo é quem fará a obra. A fonte de liberação deste poder vem de Jesus. Os canais entre a fonte e você são revelados pelo Espírito Santo. Jesus é a fonte de poder. Muitos pensam que é a graça a fonte de poder. Não é. A fonte é Cristo. Ele disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder opera na fraqueza. A graça vem de Cristo, assim como o poder, ela é a fonte. Se você se desconectar de Cristo e buscar o poder do alto, estará buscando os resultados e não a fonte. Busque a fonte. Ao contemplar Jesus no Espírito e ao conhecê-lo mais, em um relacionamento vivo com Ele e a sua palavra, a iluminação do Espírito, você terá mais e mais poder de Deus. Jesus Cristo. Paulo escreveu às igrejas de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você já perguntou por que Paulo pregou a Cristo crucificado para os coríntios e não Cristo ressuscitado ou glorificado? A cruz é a mensagem que elimina o orgulho da carne, onde o amor do Pai é visto no sofrimento, na humilhação do Filho. A mensagem de nossa ocupação do trono deve ser equilibrada com o conhecimento da cruz. O trono pode exaltar os carnais, mas a cruz não. A glória só pode ser vista
quando o vaso é de barro e reconhece que não tem mérito algum. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1. O saber é imprescindível para uma vida vitoriosa, mas sem amor produz soberba, amor é maturidade. O orgulho continua sendo a origem dos pecados para Lúcifer e para nós. É na cruz que me desconecto da fascinação do mundo. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. São duas mortes, o mundo para mim e eu para o mundo. Você não pertence ao mundo, nem o mundo pertence a você. Essa foi a razão do deserto no caminho de Israel. Deus estava tirando o Egito de dentro deles. Existimos nesse mundo para transformá-lo e não o contrário. Tal mudança começa no impedimento do princípio da cruz. Deus elimina a sabedoria dos homens. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com os conhecimentos dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores desse mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Não pode existir glória humana diante de Deus. A glória do homem está na sua vaidade, em suas realizações e conquistas. Por isso é que o Evangelho de Cristo é o da graça. A graça é tão cara que não pode ser vendida, apenas recebida. Não há mérito para o homem, apenas para Cristo. Ninguém poderá se gloriar diante de Deus. Toda glória pertence a Ele. Só existe a obra de Cristo diante de Deus. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, os judeus pedem milagre como prova, e os não-judeus procuram sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A sabedoria revela os mistérios de Deus. Este é o mistério, é Cristo em nós, a esperança da glória. É a única possibilidade de termos manifestação de poder, quando Jesus se torna tudo o que alimentamos e desejamos. Ao compreender que Jesus é a única resposta de Deus para o mundo, você não perderá tempo buscando o secundário. As pessoas são famintas pelo poder e sabedoria. Ambos estão em Cristo. Qualquer outra mensagem focará nos frutos e não na raiz. Como Deus vê a Jesus? Devemos ver Jesus como Deus Pai o vê. Nossa missão é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Não busque coisas, busque Jesus. Precisa achá-lo dia a dia. Nossa pergunta constante, quando ouvimos a mensagem, deve ser a mesma que Isaac fez para Abraão, enquanto caminhavam para o sacrifício de Isaac, mesmo que este não soubesse. Gênesis capítulo 22, verso 7. Quando Isaac disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Com ternura e fé no coração, Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 8. Eu não posso deixar de me comover ao pensar nesse momento. Isaac não sabia que seria separado do pai, assim como Jesus não sabia. Abraão responde com fé e esperança. Somos provados nos momentos de maior crise. Se neles age com a fraqueza mórbida, fala coisas tolas, você foi reprovado nos testes. Pequenas palavras nos momentos chaves da vida definem destino. O Evangelho de João
apresenta Jesus como nenhum outro. No Evangelho foi escrito depois que todos os outros e até mesmo depois de muitas epístolas. João descreve a Cristo em seu Evangelho. Ele começa mostrando o ponto de vista de Deus, quando diz: no início era o Verbo. Começa no início da eternidade passada, quando nada existia além de Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo que estava com Deus e se fez homem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada existiria. Todo o Evangelho de João, nós vemos a ênfase que Cristo é tudo. Ele disse que ele é a luz da vida. Ele não disse que era capaz de dar a luz às pessoas. Ele disse que ele é o pão da vida. Ele não disse que nos daria o pão da vida. Ele disse que ele é o caminho. Ele não disse que nos guiaria para andar no caminho. Ele disse que ele é a verdade. Ele não disse que nos ensinaria a verdade. Ele é a verdadeira vida. Ele não disse que nos daria a vida. Quando Lázaro morreu, Cristo não disse para Maria e para Marta que ele tinha o poder para ressuscitar seu irmão. Ao invés disso, ele declarou: ele é a ressurreição. Você percebe a diferença? Uma coisa entre uma coisa e Cristo. O pão da vida é uma coisa. Também a luz, o caminho, a verdade, a vida e a ressurreição. Mas no cristianismo não há coisas, há somente Cristo. Paulo revela o propósito de Deus em Efésios, a intenção de Deus em Colossenses. O propósito é reunir todas as coisas, nos céus e na terra. Em Cristo, isto é a predestinação de Deus. A intenção de Deus é que Cristo seja o primeiro sobre todas as coisas, e Cristo é tudo em nós. Assim, Jesus é tudo em todos, e todas as coisas convergem nele. Se tudo é Cristo, o que resta? Nada, apenas Jesus. Efésios 1:9, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Colossenses capítulo 1, verso 15, essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele, por meio dele. E ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A única resposta de Deus é Cristo. Se você toca em Cristo, você recebe o que precisa. Ele é a fonte. Pedimos graça e paz, mas graça e paz são multiplicadas no pleno conhecimento de Cristo. Pedimos coisas, mas Deus nos dá a Jesus. É como se dissesse: olhe apenas para Jesus. Tudo que você mais precisa está nele. Se você tocar, você receberá. A mulher hemorrágica tocou em Jesus e dele saiu o poder de cura. Ele é a fonte. Cristo, nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, de Cristo, a nossa esperança. Se Jesus não faz parte dos seus sonhos, ele então não tem valor eterno. Jesus é a nossa paz. A paz não é um sentimento de bem-estar, é uma pessoa, é Jesus. Efésios 2:14, porque ele é a nossa paz. Jesus é tudo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus não nos deu sabedoria, ele nos deu Jesus.
Ele é a nossa justiça. Nossa justiça fala da nossa posição para com Deus. Qual a sua posição diante de Deus? É Cristo. Ele é a sua justiça. Tudo que Ele é, você é. Muitos pensam que santificação é deixar coisas. Gosto de ver pelo outro lado. Santificação é se aproximar de Jesus. Ele é a nossa santidade, o nosso santificador. Deus não nos deu redenção como uma coisa. Ele nos deu a pessoa de Jesus, que é a nossa redenção, que se tornou o nosso Redentor. Jesus é tudo o que Deus tem para te dar, nada mais, nada menos. Jesus é a nossa salvação. Se eu perguntar, Jesus é o nosso Salvador? Certamente. A nossa salvação é uma coisa realizada pelo Salvador. Davi disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27:1. Nossa salvação é o Senhor, assim como o nosso Salvador. Ele é a salvação, o Salvador, o Cordeiro, o sangue, a propiciação e todas as coisas. Se você buscar Jesus, então você encontrará todas as suas respostas. Tudo vem dele. Ele é a essência de tudo. As pessoas buscam paciência, conforto, esperança, paz, alegria. Isso tudo são coisas. O que Deus quer que você perceba é que Cristo é tudo, em todas as coisas. Busque Jesus, busque um relacionamento real com Ele, busque conhecê-lo de forma mais profunda. Por favor, tome nota que não há nada impessoal no cristianismo. Você não pode encontrar nenhum elemento impessoal nele. Todas as questões no cristianismo têm a ver com a personalidade e com a pessoa envolvida, que é Cristo. Pegue a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. E foi na fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuativa de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Decidir nada saber é uma escolha. Você tem que decidir também. Jesus Cristo, tudo que temos para anunciar ao mundo. Fraqueza e temor e grande tremor. Não confie jamais na sua carne. Sua palavra e pregação não apoia ela na sabedoria natural. Em demonstração de espírito e poder, deixe o Espírito Santo glorificar Jesus através de você. Esse é o objetivo de nossa ministração ao mundo. As pessoas, demonstrar para elas o poder do Espírito Santo que vem de Jesus Cristo para eles. Quando você anuncia Jesus, o Espírito libera poder. Eu termino essa mensagem com o seguinte texto que me ajuda a lembrar de buscar a fonte. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e inocultos, admiravam-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Amém? Pai, eu oro para que essa mensagem chegue ao coração de cada irmão, que eles tenham vida, que eles tenham alegria, que eles conheçam que Jesus é a fonte e o poder de Deus. Guarda-nos, ó Deus, dá-nos a sabedoria, dá-nos Jesus. Nós te pedimos paz, alegria, saúde e prosperidade, onde encontramos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que Jesus é a fonte de poder de Deus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar. Seja um semeador, oferte. A sua semente será uma grande colheita na sua vida, porque tudo que você semear, você vai colher. Não da mesma forma, não do mesmo tanto, porque Deus multiplica. Deus vai multiplicar a sua semente e você vai ter uma colheita como nunca antes, em nome de Jesus. Eu te abençoo para sempre. Amém?